Bem-vindo e bem-vinda ao segundo dia do MSP Growth. Se ontem você entendeu o que impede os MSPs de crescerem, hoje eu vou te mostrar o que os MSPs de sucesso fazem de diferente. E o que separa um negócio estagnado de um MSP referência não é a sorte, nem a experiência necessariamente, nem a quantidade de clientes que ele já tem. O que separa realmente um MSP comum de um líder de mercado é um método claro, replicável e validado, ou seja, é a forma como ele faz tudo isso. E é exatamente esse método que eu vou te entregar hoje. Então, novamente, bem-vindo, bem-vinda, aproveite. Essa é a segunda aula do nosso treinamento MSP Growth, o segredo para se tornar uma autoridade no mercado MSP. Bora lá? Vamos dar início ao nosso segundo dia de treinamento. Ontem nós falamos sobre os desafios que impedem, o crescimento dos MSPs e os erros mais comuns que fazem muitos negócios ficarem estagnados. E hoje nós vamos falar sobre o método, sobre como transformar a sua empresa MSP em uma autoridade no mercado. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. E eu não posso começar sem antes te fazer uma pergunta. Você se identificou com algum desses erros que a gente conversou na aula de ontem? Você percebeu que está cometendo algum daqueles erros na sua empresa? Eu acho que essa reflexão é importante. Ficou essa sensação de que você está fazendo coisas erradas? Porque se ficou, primeiro que eu não quero que você se preocupe, tá? Mas se ficou, eu quero te mostrar qual é o caminho para mudar essa realidade. Esse é o grande objetivo dessa aula de hoje. E ontem eu te propus um desafio de tentar de alguma forma criar um posicionamento novo para sua empresa, uma proposta de valor. E eu espero que você tenha conseguido se dedicar a isso. Nós deixamos um tempo ali, terminamos um pouco antes a nossa aula, justamente para que você pudesse ter um tempo para desenhar isso, para escrever isso, para publicar isso. E eu espero que você tenha feito, tá? Como prometido, quem fez vai receber um feedback, vai receber uma orientação em cima daquilo. E eu acho muito legal quando a gente tem esse tipo de oportunidade de trocar experiências através de algo tão simples quanto um comentário de um vídeo, né? É um desafio, eu sei que a maioria ficou com vergonha ou simplesmente não quis fazer, achou que aquilo não ia trazer resultado, mas já fica aqui o meu parabéns para quem fez, tá? Eu acho isso muito legal e todos vão receber um retorno meu. E o interessante em relação a fazer esse ajuste na nossa mentalidade, fazer esse ajuste na forma como a gente pensa, encara e enxerga o nosso próprio negócio, é que a gente começa a se abrir para novos caminhos. E existe, como eu disse, um caminho para mudar essa realidade de problemas com marketing e vendas, de problemas com crescimento. Muitas vezes a diferença entre um MSP que cresce de forma previsível e um MSP que vive na incerteza não está na qualidade técnica do serviço. O grande diferencial está onde? No método que esse MSP usa para atrair clientes, para gerar previsibilidade no faturamento. E é isso que eu vou te entregar hoje, o método que transforma um MSP comum em uma referência no mercado. Agora, para pensar um momento. O que faz um MSP se tornar referência e outro cair no esquecimento? Pensa comigo. O que é que faz um MSP se tornar referência e outro MSP cair no esquecimento? Qual a diferença? Será que é sorte? Será que é só ter mais tempo de mercado? Será que existe um método por trás disso? Se você observar os MSPs que mais crescem hoje, você vai perceber que todos eles seguem um método claro, algo que já foi validado, eles têm uma estratégia bem definida. E é sobre esse método que estamos falando aqui, é isso que eu vou compartilhar com vocês agora. E a resposta não está apenas na parte técnica, como a gente já falou, ela está justamente nesse formato, nessa estratégia
que é replicável, porque ela já foi validada. Foi exatamente isso que eu tentei desenvolver ao longo dos últimos anos. Fazem muitos anos que eu trabalho com marketing e vendas, estamos falando aí de quase 15 anos trabalhando com marketing e vendas. Só com o mercado MSP, a gente já está aí há quase 12 anos nessa jornada. Eu tive a honra de trabalhar em players que são de grande importância para o mercado MSP, além de ter me relacionado com centenas de empresas de TI e MSPs ao longo desses anos. E foi com base nisso que eu desenvolvi ao longo desse período, literalmente, um método. E é o método MSP Growth. E é sobre isso. É isso que estamos falando. E é isso que você precisa aprender. E é isso que eu te convido a acompanhar comigo ao longo dos próximos minutos nessa nossa segunda aula. Topa? Acredito que sim, porque se você está me ouvindo ainda, você não desistiu de mim e entendeu que a gente não está falando aqui de mera teoria. Não é simplesmente um método teórico que não vai ter resultado ou qualquer coisa nesse sentido. Eu estou falando de algo que veio do campo de batalha, que foi testado, que foi validado por dezenas, talvez centenas de empresas de TI e MSPs. E eu só consegui estruturar isso depois de analisar aquilo que realmente acontecia, aquilo que realmente funcionava quando existia algum tipo de crescimento previsível dentro de um MSP. Foi analisando o crescimento dos MSPs e participando dessa jornada, foi ensinando e aprendendo, foi me relacionando com tantas empresas diferentes que eu consegui estruturar isso. Lembra que eu falei lá na nossa primeira aula sobre um dos passos a se preocupar ser medir as coisas, acompanhar os resultados? Pois bem, além de acompanhar os resultados da sua própria empresa, você pode e deve acompanhar os resultados do mercado. E foi justamente acompanhando esses resultados que a gente conseguiu entender que existe uma forma, uma estratégia em comum dessas empresas. E essa estratégia em comum é o que nós vamos revelar, que são os 3 pilares que fazem as empresas de TI mais bem-sucedidas crescerem de forma previsível. E que quando você aplica corretamente esses pilares, você pode transformar a sua empresa muito mais rápido do que você imagina. Principalmente porque a gente está falando de pilares que trabalham de forma concomitante. A gente está falando de pilares que precisam ser desenvolvidos individualmente, paralelamente, mas eles são interligados, eles são interdependentes. Então, quando você começa a trabalhar os 3 pilares, você começa a perceber que um alimenta o outro e o resultado começa a ser mais rápido, é exponencial a construção dessa estratégia e principalmente do resultado que chega. E boa parte do que nós vamos discutir aqui também está apoiado nos mesmos conceitos que eu detalhei no meu livro. Para quem não sabe, eu escrevi, inclusive está aqui atrás de mim, os 3 pilares do marketing para empresas de TI e MSPs. E nesse livro eu detalho todos os itens necessários de cada um desses pilares. Mas, no meu livro, eu coloco para você de forma um pouco mais teórica, um pouco mais analítica. E o que eu quero compartilhar aqui com você é algo um pouco mais prático. Porque o método MSP Growth, ele tem muito dessa conexão com o que é prático, com o que acontece no campo de batalha. E eu quero apresentar isso para você, para que você consiga compreender onde você deve trabalhar a sua estratégia de marketing e vendas. E a sua estratégia de marketing e vendas passa necessariamente por esses 3 pilares que estão aí na tela para você, ó, tá aparecendo bem ali assim, certo? Que pilares são esses? Primeiro, branding e posicionamento. O que é branding? Essa construção de marca. Esse pilar, ele estabelece, ele estuda basicamente como criar uma marca forte e reconhecida
que gere credibilidade no mercado, que traga realmente uma autoridade. É importante ter um posicionamento correto. O primeiro pilar versa sobre isso. Criar uma marca forte e reconhecida, gerar credibilidade no mercado, ter um posicionamento bem estruturado. Em paralelo a isso, porém interligado, o segundo pilar, que é a de geração de leads. Como atrair um fluxo de lead, um fluxo contínuo de oportunidades qualificadas, reduzindo a dependência de indicações. Cara, a gente falou muito ontem sobre os maiores problemas dos MSPs e eu acho que eu repeti a palavra indicação pelo menos umas 20 vezes na aula de ontem, porque é um grande problema depender disso. Então o pilar de geração de lead, ele se torna indispensável numa estratégia eficiente. E existe um terceiro pilar, também paralelo, porém interligado com os outros dois, tão importante quanto os outros, que é a educação de mercado, que é como mostrar o valor do seu serviço, que é como preparar o seu cliente para comprar sem resistência, que é como amadurecer os seus leads. Esse terceiro pilar, ele é indispensável. E por que eu dou destaque aqui para ele, apesar dele ter a mesma importância dos outros? Porque esse é um ponto que difere o nosso mercado de outros. O nosso lead não compreende o que a gente faz. E ele não tem obrigação nenhuma de entender. Mas ele não compreende. E o pior, ele não valoriza o que a gente faz. Então, se eu não ensinar, se eu não educar, se eu não demonstrar que existem diversas preocupações no universo da tecnologia, da segurança da informação, da proteção de dados, etc. Se eu não ensiná-lo e se eu não demonstrar a diferença entre o meu serviço e o serviço de outras empresas qualquer, eu nunca vou ser valorizado. Ele nunca vai entender. Por isso esse terceiro pilar é tão importante. Eu preciso unificar, e tá vendo como uma coisa gruda na outra? Para eu conseguir realmente atingir um público num volume interessante, eu preciso ter algum tipo de autoridade, eu preciso ter uma estratégia de geração de lead, de visibilidade, mas eu tenho que ter o que entregar, eu vou entregar essa educação de mercado. Olha que interessante, olha como tudo está interligado. Mas agora, eu falei para você que o método MSP Growth, ele é um método mais prático, né? E é justamente por isso que eu vou explorar cada um desses pilares aqui com você e eu quero que você entenda como você pode aplicá-los na prática para transformar o teu negócio nesse momento, transformar a tua empresa, criando uma estratégia eficaz de marketing e vendas. E para isso a gente vai começar falando de branding. Vamos detalhar esses pilares, vamos colocar esse método na prática e eu preciso que você preste muita atenção aqui, ok? Esse é o momento de você prestar mais atenção, é o momento de fazer anotações, é o momento de você literalmente encarar isso aqui como uma aula, meu amigo. Não é um webinar qualquer não, estamos falando de um treinamento. Essa é uma aula, eu preciso que você estude, eu preciso que você anote, eu preciso que você reveja, que você volte no início do vídeo, que você faça isso de maneira séria. Porque o que eu vou apresentar aqui para você é o detalhe desses pilares na prática. E os pontos mais importantes são aqueles que muitas vezes parecem simples e relevantes. E por parecer simples, a gente faz o quê? A gente negligencia. E cara, isso é um erro absurdo. Os pontos mais importantes, eles parecem simples e a gente acaba negligenciando porque eles parecem simples. E não é nada simples. É extremamente importante que você compreenda cada um desses detalhes aqui. A começar, como eu disse, pelo pilar de branding. A grande maioria dos MSPs não consegue se destacar porque não tem justamente um posicionamento claro, não tem um direcionamento da sua comunicação. E se você não se diferencia, o seu cliente ele vai te comparar só pelo preço, não é? Então existem 3 estratégias, falei que era para anotar, hein? Existem 3 estratégias fundamentais para que você
crie um posicionamento que gera autoridade e se diferencia da sua concorrência. A primeira estratégia fundamental é ter uma diferenciação clara. Parece óbvio, né? Mas presta atenção. O que é ter uma diferenciação clara? Em vez de dizer que você oferece serviços de TI, você precisa realmente comunicar o seu real valor, a sua proposta de valor. Eu te fiz esse desafio ontem, lembra? Para você pensar sobre isso. Ter essa diferenciação clara vai trazer para você a capacidade de ser visto não como mais um, vai te trazer a capacidade de ser visto como uma empresa diferenciada, como um profissional diferenciado. Jamais diga que você simplesmente faz serviço de TI ou qualquer coisa genérica assim. Tenha uma diferenciação na sua comunicação. Uma outra estratégia fundamental é você ter prova social. O que é isso? Depoimentos, cases de sucesso, certificações, parceiros que te apoiam. Isso fortalece a sua credibilidade. Quando você tem alguém que de alguma forma comprova o teu serviço, a sua qualidade, aquilo que você faz de diferente, isso fortalece o seu discurso, fortalece o seu posicionamento. Eu te falei que às vezes parece simples e aí a gente negligencia, né? Poxa, é óbvio que tem que ter depoimento, mas daí também não faço, não serve para nada. Você não sabe o poder que tem você trazer um caso de sucesso, você trazer um depoimento, você trazer uma história que comprova aquilo que você faz, aquilo que você fez. Um terceiro ponto, te falei que eram 3 estratégias fundamentais, né? Um terceiro ponto é ter uma presença digital forte. E o que eu quero dizer com uma presença digital forte? Isso passa desde o seu site, que necessariamente precisa ser otimizado, tá? Isso passa também pelas suas redes sociais, que necessariamente precisam ser ativas. E um blog educativo que também faz toda a diferença. Sempre que você puder estar presente na web de forma estruturada, esteja. Tenha um site bem pensado, tenha uma rede social bem pensada. Crie uma estratégia para ter essa presença digital forte. Garanta o domínio correto. Faça o registro da sua marca, não preciso nem falar sobre isso nesse momento, né? Mas vamos lá. Tenha o domínio correto. Garanta que você tenha os nomes corretos nas redes sociais. Garanta uma uniformização dessa comunicação. Tenha um blog, isso vai garantir que você apareça mais nas pesquisas. Quem nunca ouviu falar em SEO, famoso SEO, aqui no inglês, né, de otimização para mecanismos de busca. É quando você otimiza um conteúdo da internet para que apareça mais como um resultado nas pesquisas lá do Google. Cara, um site otimizado, ter um blog vai fazer toda a diferença também. Estar nas redes sociais com os nomes corretos, isso é ter presença digital forte. Imagina isso somado a ter certificações, ter parceiros, fornecedores fortes, robustos, cases de sucesso, depoimentos de cliente, casos reais, histórias reais. Sempre se diferenciando de forma clara, com um posicionamento que comunica o seu valor. Olha isso! Imagina que legal! Parece muito fácil, ao mesmo tempo parece muito difícil. Poxa, mas é muito detalhezinho que eu tenho que mudar, é muita coisinha pra fazer. E é coisa pra caramba. Mas ao mesmo tempo parece muito fácil. Então é só ter um site legal, tá na rede social. Se você quer ver dessa forma. O que eu tô te trazendo aqui é uma reflexão. Eu quero que você entenda que trabalhar o branding da sua empresa, ter essa diferenciação clara, ter prova social, ter uma presença digital forte, é o mínimo que você deve fazer, o mínimo. E mesmo assim já vai dar bastante trabalho. Mas ao mesmo tempo vai te trazer tanto resultado, meu amigo. Vou te contar um caso muito legal que eu lembro de um cliente nosso
que ele estava basicamente numa situação parecida com essa que a gente desenhou na aula passada, né? Ele já tinha muitos anos de experiência, ele prestava um serviço excelente, mas eu lembro que ele sentia assim que os clientes eles não valorizavam o trabalho dele. Era muito comum eu ouvir esse tipo de coisa. Ah, porque o cara não valoriza o meu trabalho, o cara não vê valor no meu trabalho. E ele tinha assim um enorme problema. Ele era um especialista, só que invisível. Ninguém sabia que ele existia, ninguém conseguia enxergar o potencial que era ele e a empresa dele. Muito pequeno ainda, apesar de estar no mercado há muitos anos, nunca cresceu, mas ele era muito bom no que ele fazia. É ainda, né? Muito bom. É um dos nossos clientes. E o que eu acho muito massa é que ao longo dessa jornada, juntos, a gente foi aplicando algumas estratégias de reposicionamento de marca. Ele foi muito corajoso. A gente fez um reposicionamento de marca, uma diferenciação clara. Sabe o que aconteceu? Os clientes que antes eles comparavam ali o preço, basicamente, eles começaram a enxergar o real valor da empresa. Ele passou a fechar contratos maiores e ele, pasme, tudo bem que era uma empresa relativamente pequena, ele triplicou o faturamento em 6 meses. Esse é o poder do posicionamento correto. Basicamente, o que mudou na estratégia dele foi a forma como ele se posicionava, a forma como ele se apresentava. Inclusive, eu pretendo trazer ele para falar sobre isso nos nossos conteúdos extras. A gente vai trazer para a comunidade da MSP Growth, através do nosso futuro podcast. Nos próximos dias vocês vão saber, spoiler em primeira mão, ninguém estava sabendo, hein? O MSP Growth Podcast, que já está em produção, que, entre outros assuntos, traz entrevistas com esses casos de sucesso que eu sempre comento aqui, para que eles mesmos possam falar sobre os resultados, né? E ele vai estar com a gente. Mas o que eu quero que você entenda aqui, voltando para a nossa aula, é que o branding é muito mais do que simplesmente definir um nome ou uma logomarca bonitinha. O branding é o seu posicionamento. É a forma como a sua empresa se comporta, é como ela quer ser vista e lembrada. É muito importante. Você entende isso? Eu tenho certeza que você não sai pelado na rua, correndo, gritando, chacoalhando os braços. Ah! Maluco, por que, bicho, que você não faz isso? Porque você não quer que as pessoas pensem, ó lá o doidinho correndo. Nossa, que cara esquisito. Eu tenho certeza que você não vai num restaurante de chinelo, cueca samba canção, cabelo todo esgruvinhado, de regata furada, porque você quer passar uma imagem legal. Eu tenho certeza que quando você vai atender um cliente, você não chega lá já cheio de gírias e se comportando de uma maneira totalmente informal, como se nós estivéssemos em um churrasco tomando cerveja. Inclusive me convidem. Eu tenho certeza que quando você está com um cliente na sua frente, você se comporta de uma maneira um pouco diferenciada. Por quê? Porque você quer ser visto e lembrado da forma correta, não é mesmo? Se você faz isso para você, pessoa física, ser humano, profissional, por que raios você não está desenhando isso para a sua empresa, para a sua marca? Cara, é tão difícil assim de entender a importância disso. Como é que você vai construir um posicionamento que gera autoridade? Como é que você vai se diferenciar da concorrência se você não para pensar como você literalmente comunica o seu valor? Tem que parar para pensar nisso, tem que trabalhar isso, é importantíssimo, tá? Eu acho que o pilar de branding ele é um dos mais negligenciados, porque, como eu disse, parece tudo muito simples, né? E aí você vai empurrando, é só um logo ali. Não. E se eu te prometi que eu ia pegar toda essa metodologia que nós desenvolvemos, todos esses anos de experiência, em algo prático, eu acho que eu estou cumprindo, eu estou sendo prático e direto em dizer o que você tem que fazer. Mas se você não se comprometer a
parar, analisar, estudar, planejar, colocar na prática, revisar, vai ter sido em vão. Eu vou repetir isso que eu falei agora de pouco. Branding é muito mais do que um nome, uma logomarca bonitinha. É como você se posiciona. É como você quer ser visto e lembrado. Ok? E o segundo pilar de geração de leads, ele está diretamente relacionado com como é que você vai criar um fluxo contínuo de oportunidades. Acharam que eu não ia falar fluxo contínuo de oportunidades na segunda aula? Falei bastante isso na primeira, né? É porque é isso, cara. Você precisa criar um fluxo contínuo de oportunidades. E para isso, você precisa necessariamente de uma estratégia de geração de leads. Se você quer crescer sem depender de indicações, você precisa gerar lead. Esses leads precisam ser qualificados. E isso tem que ser consistente. Isso tem que ser recorrente. Tem que ser previsível. E para isso, também trouxe 3 passos fundamentais que eu quero que você anote aí para construir essa estratégia. Vamos começar por algo que eu comentei na nossa aula anterior, que é a identificação do cliente ideal. Quem lembra o que é ICP? Ergue a mão aí para eu ver. Excelente desculpa para fazer uma pausa para tomar uma água. ICP, se você não sabe exatamente, é o perfil de cliente ideal. Tá? E se você não souber quem é o seu cliente ideal, as suas estratégias serão ineficazes, completamente ineficazes. Tá? Agora, como é que eu detalho quem é esse cliente ideal? Tem algumas coisinhas que você vai ter que analisar e estudar sobre a sua base de clientes e sobre aqueles que são mais aderentes ao seu serviço, à sua solução. Tá? A começar pelo seguinte: qual é o porte dessas empresas? Então, analise por tamanho. Pode ser porte em número de funcionários, pode ser porte em número de equipamentos, porte em faturamento. Acho importante você criar uma regra e estabelecer qual que é o porte do cliente ideal. Eu atendo empresas de 30 funcionários. Não, eu atendo empresas de 300 funcionários. Cara, são cenários completamente diferentes. Luiz, eu atendo de 30 e atendo de 300. Bicho, vamos voltar. Estabeleça seu perfil de cliente ideal urgentemente. Mas quer dizer que eu tenho que escolher um dos dois? Não, não é escolher, meu amigo. É óbvio que você vai atender diferentes mercados. É óbvio que vira e mexe você vai atender clientes de diferentes perfis. Mas eu quero que você estabeleça um alvo. E esse alvo, muito mais do que simplesmente ser uma escolha de ataque, tem que ser efetivamente aquilo que você estudou e identificou como sendo o cliente perfeito. A palavra ideal não está ali à toa. É o formato perfeito. A quem o seu serviço se encaixa melhor? Além do porte, que tipo de dor esses leads, esses clientes ideais, eles enfrentam? Quais são as dores que eles enfrentam? Tá anotando? Quais são as dores que esses clientes enfrentam? Para pensar. Como é que o teu serviço resolve cada um desses problemas? Como o seu serviço resolve cada um desses problemas? Dessa forma, você vai conseguir necessariamente entender que para diferentes cenários você tem diferentes necessidades. Para diferentes necessidades você tem diferentes soluções. E você entrega as suas soluções de maneira diferente conforme o perfil de cliente. Então, o que eu quero deixar claro aqui para todo mundo é que identificar esse perfil de cliente ideal é essencial para construir a sua estratégia de geração de lead. Por isso, ele é um dos passos fundamentais. Um outro passo fundamental é que você
Literalmente, crie ofertas irresistíveis. Criar ofertas irresistíveis faz toda a diferença. E quando eu falo de criar ofertas irresistíveis, é muito mais do que o que você está pensando agora, que é uma promoção. Oferta irresistível é uma promoção. Só hoje, garrafinha de água por R$1. Não, meu amigo. Criar uma oferta irresistível é criar um discurso onde nesse discurso você demonstra efetivamente o que você está entregando e depois você entrega aquilo, e a soma desses fatores, daquilo que você está se propondo a entregar, aquilo que você está construindo como sua entrega, aquilo que você está oferecendo para o mercado, é irresistível. O grande segredo para atrair um lead qualificado é oferecer algo que realmente gere valor para eles. Se não gera valor para o seu lead, entende que você é só mais um. Olha de novo a importância de saber sobre o lead. Então, criar uma oferta irresistível é ter um portfólio de serviço que está pensado para o teu público. É ter um discurso, um formato de entrega que está pensado para o que o cara precisa. E assim você atrai empresas mais qualificadas. Por quê? Se você continuar falando de formatação de máquina, você vai atrair quem está buscando formatação de máquina. Se você fala de resiliência de dados, você atrai um outro público. Se você fala de helpdesk e você fala de NOC, são públicos diferentes. Por quê? A oferta, aquilo que você oferece, o que você está entregando, tem que ser necessariamente totalmente voltado ao que gera valor para o seu público. Entendeu isso? Outra coisa, outro passo fundamental para que você consiga construir essa estratégia de geração de lead é necessariamente ter materiais educativos. Eu já comentei sobre isso na aula de ontem. Materiais educativos como e-books, webinars, checklists, ferramentas gratuitas, testes, diagnósticos, consultorias, tudo que possa funcionar como uma isca para atrair potenciais clientes pode e deve ser estruturado. Então construa iscas, espalhe iscas para que a geração de lead ela aconteça de maneira consistente. Tem um exemplo real muito legal que eu gosto sempre de comentar. Eu já comentei com muita gente, eu acho que é capaz de um de vocês que estava assistindo nesse momento já ter ouvido essa história, que é de um dos MSPs que participa também das minhas consultorias, e ele aplicou basicamente esse método de identificar um perfil completamente diferente do que ele imaginava, mas estabelecer aquilo como ideal, né? Criar ali um discurso, até reformou o portfólio por completo, né? E espalhou iscas que faziam sentido com aquele portfólio, para aquele público. E o legal é que quando ele aplica essa metodologia, ele aplica esse formato, ele focou muito nessa definição do público ideal e o resultado ele foi fantástico, fantástico. Ele dobrou a geração de leads, ele reduziu drasticamente a oscilação no processo de vendas e pode esperar que também vai rolar entrevista com ele, com certeza, né, para quem estiver com a gente na plataforma MSP Growth, acompanhando ali ativamente os novos conteúdos que a gente vai trazer recorrentemente, né? Eu quero que vocês entendam que existe um caminho, existe um processo, existe um método, existe uma metodologia. Então, não tem muito para onde você fugir. Você precisa se preocupar com essas coisas que eu estou te dizendo. E eu espero que você tenha anotado, porque eu vou falar agora do terceiro pilar, a educação de mercado. Porque um outro erro muito comum dos MSPs é justamente não educar os clientes sobre a importância dos seus serviços. Então, muitos MSPs fazem o quê? Não educam o cliente, não educam o mercado, não educam os leads, e por conta disso, o cliente ele só compara o preço. Ele não entende o real valor do que está sendo oferecido.
E é aí que a gente chega no nosso terceiro pilar, que é justamente essa educação de mercado e como amadurecer o seu cliente e fazer ele te valorizar de verdade e comprar os seus serviços. Agora, como é que você literalmente aplica educação de mercado? Adivinha? Eu trouxe passos, vamos lá! Primeiro, crie conteúdos que possam explicar o impacto da tecnologia nos negócios do seu cliente. Então, literalmente considere que existem diferentes formas de você construir um negócio, aumentar a responsabilidade de o que aquela empresa faz, garantir um crescimento sustentável para aquele cliente, e uma delas é a tecnologia sendo uma aliada, a tecnologia impactando positivamente no negócio. E olha que interessante, se eu como um profissional de tecnologia, eu como um especialista em tecnologia, uma autoridade em tecnologia, começo a falar sobre isso e explico o impacto da tecnologia nos negócios do meu cliente, você consegue ver que ele começa a enxergar mais, ele começa a entender mais que cada vez que eu entro pela porta da empresa dele, eu faço a diferença para o crescimento dele. Você percebe que ele começa a enxergar que a tecnologia é um baita de um aliado? Para isso você precisa ensinar. Ah, meu cliente não sabe, né? Você explicou, ele não tem obrigação de saber. Ah, o meu cliente é muito imaturo, meu cliente... Nossa, Luiz, é porque você não conhece o João. Aquele lá não consegue... Cara, explica, ensina. Aposto que você também não sabe metade das coisas que a empresa dele faz. Se você não parar, literalmente, para explicar o impacto da tecnologia no negócio do seu cliente, ele vai continuar não valorizando seus serviços. Educa ele. Outra coisa, desenvolva uma jornada de aprendizado. Então, quais são necessariamente as etapas de aprendizado? Crie essa jornada de aprendizado, onde o cliente ele possa se conscientizar da necessidade do serviço antes mesmo de comprar o serviço. Isso faz muita diferença. Você já cria nele a expectativa de que ele precisa daquilo. E é dessa forma que você convence ele com mais facilidade a adquirir o seu serviço. Uma outra coisa super legal, um outro ponto de destaque desse pilar de educação, e anota aí, é realizar eventos. Podem ser eventos presenciais, podem ser eventos virtuais, podem ser workshops, webinars, encontros. Eu preciso realizar eventos que gerem autoridade e que qualifiquem os leads antes mesmo da abordagem comercial. Olha que interessante, em um evento eu tenho a capacidade de demonstrar minha autoridade, eu tenho a capacidade de criar muitas vezes um relacionamento entre minha equipe e os meus leads, criar muitas vezes um relacionamento entre eu e o cliente para aprender mais sobre ele, consequentemente eu melhoro a minha abordagem, eu qualifico esse lead, ele sabe mais sobre mim, eu sei mais sobre ele. Olha que legal! Por muitos anos, assim, eu mesmo desenvolvi muitos conteúdos educacionais. Eu acho que talvez eu seja o melhor exemplo que eu posso dar em relação a esse pilar. Porque ao longo desses últimos anos, eu desenvolvi diversos projetos como esse aqui, que a gente está nesse momento, essa aula. E possivelmente a maioria das pessoas que acompanha atualmente o meu trabalho me conheceu através dessas diversas ações que eu conduzi ao longo dos últimos anos, né? Antes mesmo de eu fundar a MSP Marketing, a nossa agência de consultoria e marketing, e nós sempre utilizamos essa estratégia e conseguimos fechar contratos de ticket maior, porque os clientes eles passavam a enxergar o valor real da nossa solução. Isso é muito legal. Sabe quando a gente tem a capacidade de literalmente educar um mercado e construir base para o amadurecimento daquele mercado como um todo? Pois é, esse nosso trabalho que a gente fez, claro que eu não estava sozinho nessa construção, mas
ao longo dessa construção da educação do mercado MSP brasileiro, a gente obteve um amadurecimento absurdo. E isso reflete diariamente em vendas para todos os envolvidos, para todas as empresas envolvidas, para mim. Pensa comigo. Quanto mais eu educo o mercado, mais o mercado entende sobre aquilo, mais o mercado tem necessidade de consertar aqueles problemas que antes ele não via, mas agora, depois que eles aprenderam, eles passaram a ver. Crie conteúdo que explica o impacto da tecnologia. Desenvolva uma jornada de aprendizado. Realize eventos, webinars. Qualifique os leads antes mesmo da abordagem comercial. É assim que você faz com que o seu cliente te valorize. É assim que você faz com que o seu cliente amadureça. E é assim que você faz com que o seu cliente queira comprar o teu serviço, teu produto, sua solução. Queira te contratar. Tá fazendo sentido, pessoal? Espero que sim. Por favor, depois nos envie qualquer feedback. Em resumo, é isso. Como eu falei, nós muitas vezes costumamos menosprezar itens que parecem simples, por isso a gente passa por cima de coisas que estão relacionadas aos pilares que eu acabei de comentar. A gente acaba não se dedicando a esses itens de uma maneira correta. E aí a gente não vai ter resultado mesmo. Aí não vai ter mesmo, não tem como. É impossível ter um resultado considerável se você não se atentar a esses detalhes, né? A gente precisa necessariamente olhar para isso, mas também vamos ser sinceros, não vai adiantar nada eu ficar falando aqui sobre o que você deve fazer, eu ficar te demonstrando, já te falei o que era errado, já te falei o que é o certo, já te falei como corrigir, já te falei quais são os passos, mas não vai adiantar nada sem que a gente tenha efetivamente um detalhamento maior, sem que a gente tenha ações mais práticas para guiar você ali nessa jornada, né? O crescimento comercial da sua empresa exige mais detalhamento, exige um conhecimento mais amplo, mais profundo. O que eu te mostrei aqui hoje é basicamente como funciona o método MSP Growth, como funcionam os 3 pilares, como funciona a efetiva estratégia de marketing e vendas que o mercado MSP exige. E eu acredito que você já entendeu quais são esses 3 pilares do crescimento. Eu tenho certeza que você já entendeu o que efetivamente precisa ser feito. Mas a grande questão que deve estar na sua cabeça agora: Luiz, como transformar todo esse conhecimento em resultado real? Como que eu transformo esse conhecimento em uma ação concreta? Luiz, eu anotei, eu assisti de novo, eu peguei a gravação, eu anotei de novo, eu fiz um rascunho, eu tentei, mas como que eu transformo esse conhecimento em uma ação concreta? Para sua sorte, esse é um treinamento de 3 dias e é isso que eu vou te mostrar amanhã na nossa 3ª aula. Eu vou te explicar em detalhes o próximo passo para você literalmente implementar tudo isso na sua empresa. Então, se você não quer perder tempo tentando adivinhar o que tem que fazer e você quer um passo a passo mais claro, eu te espero amanhã às 19 horas na nossa 3ª aula. Antes de encerrar, já estou aqui te convidando para a nossa 3ª aula amanhã às 19, mas antes de encerrar esse 2º dia, eu tenho 2 recados extremamente importantes que eu quero te passar. E eu vou te pedir para ficar comigo mais um pouco, fica mais alguns minutos aqui comigo, tá? Eu quero te dar esses 2 recados porque eles são realmente muito importantes. E o primeiro recado é um aviso. É um aviso para você que está
realmente comprometido com o crescimento do seu negócio. É um aviso para você que está realmente comprometido com o crescimento do mercado MSP. Amanhã, especificamente amanhã, depois da nossa terceira aula, eu vou te mostrar uma coisa incrível. Logo depois da nossa terceira aula, eu vou abrir as inscrições para o treinamento completo do MSP Growth. E essa não vai ser uma oportunidade qualquer. Eu vou te mostrar exatamente como que você pode implementar esse método com suporte, com materiais, com encontros ao vivo, com mentorias exclusivas. É um acesso que antes só quem era cliente da nossa consultoria tinha, mas nós estamos abrindo isso de uma maneira mais ampla. E como eu sei que muitas pessoas vão querer entrar ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos, dos próximos meses, porque nós vamos fazer toda uma divulgação, eu sei que muita gente vai querer entrar, então eu posso te garantir uma coisa. Quem estiver presente na nossa terceira aula, amanhã, até o final, vai ter acesso a algo muito especial. Algo que a gente não fez antes. E que vai ser exclusividade de quem está participando desse treinamento gratuito aqui. Então, antes da gente divulgar, antes da gente realizar o lançamento efetivo da nova plataforma MSP Growth, que concentra tudo isso, antes da gente fazer isso, a gente quer dar uma oportunidade especial a quem está participando deste treinamento aqui. Então eu vou repetir. Quem estiver na terceira aula até o final vai ter acesso a algo especial. Algo que a gente não ofereceu ainda e que vai ser uma exclusividade de quem está com a gente. E eu vou te mostrar todos os detalhes e te apresentar essa oportunidade, que é algo totalmente novo, exclusivo para quem está aqui e que pode acelerar o crescimento da sua empresa no mercado MSP como nada antes. Então, esse é o meu primeiro recado. Depois da nossa terceira aula, eu vou abrir as inscrições para o treinamento completo, para a plataforma, para a nossa comunidade. Então fica ligado, ok? Segundo recado, vamos lá, não acabou não. Segundo recado, e esse envolve uma ação que você tem que tomar agora, hoje. O primeiro recado tinha a ver com amanhã, quero um ponto aqui para agora, nesse instante. Nós temos um grupo no WhatsApp. Esse grupo, inicialmente, ele foi criado com o objetivo de enviar notificações sobre esse treinamento dessa semana. Então, quando a gente pensou esse grupo, a ideia era mandar informações, notificações, é o famoso, ei, vai começar, o link está aqui, conteúdos extras. E é por lá, só por lá, que a gente vai disponibilizar os materiais das aulas. Então, os materiais dessas aulas dessa semana vão ser disponibilizados exclusivamente lá no WhatsApp. Então é importante que você esteja nesse grupo. Além disso, novidades. Estamos atendendo a pedidos de algumas pessoas que fazem parte desse grupo para que a gente abra o grupo para que todos possam interagir. Deixe de ser apenas um grupo de notificações e passe a ser um grupo ali onde todo mundo possa interagir, um grupo tradicional de WhatsApp, criando um ambiente ali de livre apoio entre todos aqueles que estão buscando crescimento comercial no mercado MSP. Sabe que legal? Dá pra gente fazer isso? A gente vai atender esse pedido e eu sei que muita gente quer ajudar ou quer ser ajudada. E esse grupo sem compromisso, sem investimento, nada. Afinal é de graça, é um grupo do WhatsApp. Esse grupo ele pode ajudar muito. Hoje ele é fechado só para o nosso time enviar as notificações e as informações. Mas nós vamos abrir ele para que seja uma extensão da nossa comunidade. É mais uma forma de entregar valor a todos vocês. Mas eu não sei quando nem como a gente vai divulgar ele novamente, porque se a gente for deixar aberto o tempo todo, vai começar a entrar um monte de gente aleatoriamente no meio do caminho. Então não sei. Mas o que eu sei é que as pessoas que estão participando deste treinamento e que estão sendo convidadas, tem um QR Code na tela, você recebeu também por e-mail, na página de inscrição tinha esse link, são os únicos lugares onde a gente está divulgando.
você vai necessariamente entrar neste grupo agora. Eu estou aqui enrolando de propósito, porque é para você pegar o seu celular e fazer isso agora, tá? Possivelmente, os membros ativos da MSP Growth, quem estiver na plataforma MSP Growth, possivelmente vai ter acesso a esse grupo também, claro, óbvio. Mas todo mundo que está participando desse treinamento dessa semana, independente de o que vai acontecer amanhã e depois, todo mundo vai poder continuar participando dele, tá? Eu deixei para o último minuto do segundo dia para ter certeza que essa informação ela seria somente para os mais comprometidos, aqueles que assistem até o final. Então, já sabe, sem enrolação. O QR Code está na tela, acessa aí. Se você está assistindo pelo computador, pega o celular e lê o QR Code. Se você está pelo celular, tira um print da tela para acessar depois pela foto. Mas não deixe de participar do nosso grupo, tá? Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E é isso, tá? Convite feito. Agora me diz, você já sabe o que você precisa fazer para transformar sua empresa em uma referência no mercado MSP? Já sabe? Você está pronto para dar o próximo passo? Amanhã eu vou te mostrar exatamente como transformar tudo isso em ação concreta. Então nós já falamos bastante ontem, hoje e amanhã daremos o terceiro passo. Vamos transformar tudo isso em ações concretas. E se você realmente quer sair desse ciclo de altos e baixos e começar a crescer de forma previsível, você precisa estar lá. E mais, quem assistir até o final vai receber uma oportunidade especial que pode mudar tudo no formato de marketing e vendas da sua empresa. Arrisco dizer, muito mais do que só marketing e vendas. Então não perde por nada, tá? Eu te vejo amanhã às 19 horas nesse mesmo bate-canal. Facinho. Acessa, você já tem o link. Entra no WhatsApp, você vai receber notificação, dá uma olhada no teu e-mail, salva essa página, entra no nosso canal do YouTube, mas não perde de jeito nenhum a nossa terceira e última aula do treinamento MSP Growth, o segredo para se tornar uma autoridade no mercado MSP. É isso. Acho que agora chegamos ao final de mais uma aula, certo, pessoal? Então, antes de encerrar, só te propor um desafio rápido. Você que gosta de ficar até o fim, mais um desafio para você. Nos comentários, me conta qual dos 3 pilares você mais precisa melhorar na sua MSP. É a geração de lead? É o branding, posicionamento? É a educação de mercado? Escreve aí porque eu vou ler e vou comentar algumas respostas amanhã, tá? Talvez até possa usar o seu comentário como um exemplo na próxima aula. Então, escreve aí. Agora é com você. Minha parte eu estou fazendo, agora é com você. Comenta aqui qual pilar você precisa melhorar. Eu te vejo amanhã para a gente dar esse próximo passo juntos. Se você quer transformar o seu MSP em uma referência, esse é o momento. Amanhã é às 19 horas. Agora sim encerramos, né? Deu certo aí? Beleza. Agora sim a gente encerrou, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui. Uma boa noite. Tchau, forte abraço e até amanhã. Valeu!